Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Gledson DJ, tudo falando aqui de Botafogo, tudo por Botafogo, tudo do Botafogo, falando de torcedor para torcedor, trazendo aqui mais notícias, vamos repercutir aí as boas notícias que vem acontecendo no universo Botafogo aí, para você aí que gosta do canal, para você aí que curte o canal do Gledson DJ, vou te pedir aí encarecidamente para ir lá, dar um like, se inscrever no canal e fortalecer esse canal, para esse canal aí ser visto por mais e mais pessoas aí dentro do YouTube, para que esse canal ganhe relevância e chegue aí a mais e mais botafoguenses. No momento nós precisamos aí de alguns inscritos para chegar a 1000, então estamos aí nessa campanha para chegar a 1000 inscritos e eu conto com você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, que se inscreva no canal, que faça parte aí dessa família aí que vem crescendo a cada dia, galera. Então vamos repercutir aqui algumas notícias do Botafogo, repercutir aí algumas notícias aí que ganharam as manchetes dos sites e jornais essa semana. Então um abraço a todos, começando aqui mais um vídeo do canal do DJ, e a gente vai começar aqui com as notícias da semana. Nós temos aí notícias boas, né? Notícias de contratações, previsões de contratações para o nosso Botafogo, né? O John Textor parece que liberou aí o dinheiro, liberou aí a verba para o Botafogo contratar, e a gente vai debater aqui esses assuntos durante esse vídeo aqui. Então, galera, vamos lá. Primeiro assim, né, vamos tratar aqui uma incoerência aqui de duas mídias, né? Uma botafoguense e outra mídia tradicional, que é o ge.com, né? E a gente vai começar aqui falando da notícia dos reforços, né? O Fogão Net, que costuma trazer aí algumas notícias aí que a galera não gosta muito, né? Mas é um canal aí que fala de Botafogo, né? O Fogão Net aqui, ele joga um banho de água fria nas notícias de que o Botafogo vai contratar, né? Que o John Textor liberou dinheiro para contratar. O Fogão Net, ele dá a notícia de que não há previsão de investimentos, né? E no GE nós temos a notícia de que a verba foi liberada pelo John Textor. Então nós vamos debater essas duas notícias aqui, né? Vamos falar desses dois pontos de vista, né? Para a gente poder aí ter uma noção do que pode acontecer nos próximos dias ao Botafogo. A gente sabe que o Botafogo, depois da lesão do Rafael, vai ao mercado atrás de um lateral direito, né? Surgiu um novo nome aí para o Botafogo estar contratando. Antes nós tínhamos ali o nome do lateral direito da seleção sub-20 do Uruguai, que era o Matheus Ponte, né? E surgiu aí ontem mais um nome que daqui a pouco eu vou estar falando com vocês aí. É o nome de um jogador de Portugal, que atua no clube de Portugal aí, que está surgindo como opção para lateral direito ali do nosso glorioso por restante da temporada, né? A notícia do Fogão Net diz aqui o seguinte, cara. Mazuco busca lateral, é uma declaração do André Mazuco, né? Mas não confirma a liberação de grana para 4 reforços no Botafogo. E abre aspas para o Mazuco, não há previsão de investimento nessa janela. Essa aí é a visão dada pelo Fogão Net, que está aqui expondo, né, uma entrevista dada pelo André Mazuco, né? E vamos aqui dar uma breve revisada aqui nessa matéria do Fogão Net, até a gente ir lá para o GE e dar a notícia que o GE publicou ali no seu site, né? Então vamos lá. O Botafogo está no mercado com a liberação do orçamento de John Textor e mira 4 reforços para o restante da temporada 2023. Pronto, até aí tudo bem. Até aí o Fogão Net está de acordo já lá com o GE e a gente vai continuar aqui lendo aqui a matéria. Em entrevista ao Charla Podcast, nessa sexta-feira, dia 14/7, no caso hoje, né, o diretor executivo de futebol, André Mazuco, não confirmou esta informação, né? Vamos abrir aspas aqui para ele. Não é o tipo de conversa que tivemos com o John, de são 4 reforços, de liberar aí a grana. Nunca. Tem todo um projeto profissional da SAF. Não quero entrar nesse mérito. Desconheço essa informação de que o John Textor liberou o dinheiro para 4 reforços, né? O que o dirigente confirmou foi uma busca por um lateral, né? Abrindo aspas aqui novamente para o Mazuco, ele diz o seguinte: não dá para dar previsão, temos trabalho nisso, estamos trabalhando nisso, aliás. É momento de cautela, estamos focando em manter a nossa base. É a razão de ser do Botafogo, a solidez e o grupo que temos. Tivemos perda do Rafael, só temos o Di Plácido como lateral direito, o Wilson e o Ryan. E uma posição que estamos atentos sim para tentar repor.
Nas outras, é estar atento a oportunidades. Não há previsão de investimento nessa janela, até porque estamos mantendo base. O segredo é esse grupo ficar intacto o máximo possível para levarmos até o fim, explicou André Mazzuco, que continua dizendo: a lateral é uma posição que visivelmente perdemos o Rafael. Sabemos o quão difícil é um número. Falar em vem 4, aí vem 3, começa a crise. Estamos muito sérios no mercado, olhando para dentro das condições e buscando o que pode ser oportunidade. Uma posição visível é a lateral direita, claro que podem acontecer algumas modificações ao longo da janela e termos surpresas, mas trabalhamos de forma cautelosa e tranquila no mercado, acrescentou André Mazzuco. Fizemos boas movimentações na janela passada. Não falamos. Faltou isso ou aquilo. Temos conseguido equilibrar dentro de nossas condições. Não tem dinheiro sobrando. Não é só dar um clique. O torcedor tem direito de sonhar, de apontar, mas não sabe o contexto de que há jogadores impossíveis de se trazer. Temos cuidado de não criar falsas expectativas, porque não é assim que funciona, completou André Mazzuco nessa matéria aqui do Fogão Net, né? Então o André Mazzuco ali você vê que ele trata ali um pouco de cautela, né? Essa expectativa aí de 4 reforços. E a gente vem aqui pro GE, e o GE já diz que a verba foi liberada pelo John Textor para reforçar o Botafogo aí nessa segunda janela, né? Essa matéria do GE diz o seguinte: se o plano inicial do Botafogo era de pouco protagonismo na janela, como o John Textor havia detalhado em entrevista ao GE no mês passado, lembrando que o John Textor falou o GE e disse que o Botafogo não iria muito forte no mercado nessa segunda janela para buscar reforços, porque já tinha um elenco equilibrado, já tinha feito gastos muito altos no ano passado e que esse ano o Botafogo iria ser menos agressivo nessa segunda janela. Foi uma entrevista que o John Textor deu há pouco tempo atrás aí no GE, quando ele veio ao Brasil, né? Ele parece que veio para assistir o jogo entre Botafogo e Fortaleza, né? Ele esteve no Brasil, né? O panorama mudou diante das reais possibilidades de título do Campeonato Brasileiro, no qual o Alvinegro é líder com 10 pontos de vantagem para o segundo, que é o Flamengo, né? Então, o John Textor, proprietário da SAF, deu o sinal verde e liberou o dinheiro que estava inicialmente fora do orçamento para a diretoria buscar jogadores. Não há um número preciso de quantos atletas podem chegar, mas o departamento de futebol observa 4 posições: lateral direito, atacante, segundo volante e zagueiro, né? Essa posição de lateral direito se tornou uma prioridade depois da lesão do Rafael, né? Que só volta agora no ano que vem, e essa posição de atacante, porque o Botafogo não tem o reserva ali do Tiquinho, né? O Botafogo tem algumas opções que vem jogando, né? Tem o Janderson, que acabou fazendo um gol muito importante no jogo de quarta-feira lá na Argentina, e tem o Matheus Nascimento, que estava lesionado, parece que está voltando de lesão. É uma eterna promessa do Botafogo, o Matheus Nascimento, que tem até negociações aí envolvendo o nome dele, mas nós vamos chegar lá, porque o Botafogo parece que recusou uma proposta aí para o Matheus Nascimento. Mas um reserva para o Tiquinho vinha sendo dado como prioridade pela torcida, que acha que o Tiquinho precisa de um reserva, porque pode não aguentar a temporada inteira jogando em alto nível, né, sem se lesionar. Então parece que o Botafogo vai atacar nessas posições aí, lembrando, um lateral direito, um atacante, um segundo volante e um zagueiro, né? O Botafogo parece que vai no mercado atrás de jogadores para essa posição, e isso foi negado pelo Mazzuco hoje à tarde no Charla Podcast, né? Então o Botafogo está aí com essa notícia do GE de que há um interesse e há o cofre aberto para buscar jogadores para essa posição. Mediante essa incoerência dessas duas mídias, incoerência não, posições e olhares diferentes, eu vejo que o André Mazzuco ele tratou como cautela para não criar expectativa na torcida, né? Ele deu um freio na torcida, dizendo que não há previsão para 4 jogadores virem para o elenco do Botafogo, mas a gente entende e vê na fala dele que há uma, vamos dizer assim, segurar a expectativa do torcedor para que não haja uma cobrança desnecessária, né, em cima do grupo, em cima do trabalho feito pela diretoria do Botafogo, porque sempre que há alguém falando em contratação, quando essa contratação não vem, há uma cobrança, há um mal-estar. Então parece que é isso que o Mazzuco quer evitar, parece que aprendeu
com episódios passados, né, que já aconteceram no Botafogo, sobre promessas de contratações que não vingaram, né? Então ele agora, nesse momento, quer segurar a onda e não quer aí tornar um ambiente que é bom, que é muito agradável, em algo muito ruim, com essas promessas de contratação que não vêm, que nunca são acertadas, né? Então o Botafogo está aí no mercado, mas com muita cautela, com muita segurança, para poder trazer aí jogadores para reforçar para o resto do campeonato, porque o John Textor, ele reconheceu ali na entrevista que ele fez ali junto ao Bruno Lage, na apresentação do Bruno Lage, que o Botafogo ele entrou no campeonato buscando vaga para a Libertadores, só que o cenário mudou, né? O cenário hoje não é mais de vaga na Libertadores, e sim um cenário de título. E o John Textor reconhece que o Botafogo precisa se reforçar caso queira buscar de fato o título do Campeonato Brasileiro, que está aí chegando na metade, indo agora esse fim de semana para a 15ª rodada do primeiro turno. Ainda falta um segundo turno inteiro, então o Botafogo precisa sim de opções dentro do elenco para poder buscar esse título aí que a torcida almeja desde 95, né? E o nome que, além do Matheus Ponte, que foi ventilado pela mídia nessa semana, foi do Manafá, né, que é um lateral direito que está saindo do Porto, né, do time lá de Portugal. O Botafogo vem buscando muita gente em Portugal, muitos jogadores em Portugal, e o Manafá é mais um que vem ali de Portugal. Há uma conversa para que esse jogador venha e possa ir reforçar e tomar conta da lateral direita, ou disputar ali a posição com o Di Plácido, que particularmente eu gosto muito do Di Plácido. Não tenho o que reclamar do Di Plácido, né? Eu vejo muitos torcedores desconfiados do Di Plácido, muitos torcedores falando que não tem confiança no Di Plácido, mas eu gosto muito do lateral direito do Botafogo. Acho um bom jogador, um jogador de grupo. Toda vez que ele pode, ele está ali lembrando do Rafael, mandando homenagem para o Rafael, que é um cara que disputava ali a posição com ele, né? Um cara que estava ali no grupo, jogando na mesma posição que ele, disputando a posição dele, e ele parece que criou um vínculo ali muito legal com o Rafael. Todo jogo de Plácido lembra do Rafael, homenageia o Rafael, e isso é algo muito legal, muito positivo dentro do grupo, né? Porque os jogadores já estão ali bem unidos dentro desse objetivo aí de título, e eu gosto particularmente muito do futebol de Plácido, tá? Então o Manafá aí, que vem sendo ventilado aí pelas mídias, né? Aqui no GE foi apresentado aí a possibilidade do Manafá, é um jogador de 28 anos, né? Constituiu toda a sua carreira no futebol português, mais um dos jogadores que o Botafogo busca sem muita mídia, sem muita visibilidade, né? O Botafogo busca jogadores que tenham capacidade, que tenham futebol, mas que não tem grife, que não tem nome, né, para compor ali o elenco, né? Passando por clubes de menor expressão, como o Oliveira, do bairro da cidade onde nasceu, do mesmo nome, até chegar ao Porto em 2019, e que permaneceu até 2023. Então ele chegou lá em 2019, está até hoje no Porto, e está de saída, deve estar com fim de contrato, e o Botafogo está de olho nesse lateral, que foi titular do Porto durante boa parte desse período em que ele esteve lá. Manafá é um lateral com grande propensão ofensiva, assim como o Di Plácido também. O Di Plácido também é muito bom ofensivamente, né? E o Rafael é muito bom defensivamente, não sendo tão efetivo na parte do ataque. Os jogadores eles não têm ali um equilíbrio entre defesa e ataque. Ou eles atacam muito bem ou defendem muito mal. Então o Manafá é mais um que tem a mesma característica do Di Plácido, de ser melhor na fase ofensiva do que defensiva. Se tiver que iniciar, a maior característica e a capacidade ofensiva dele, essa é a qualificação do Manafá, descrita aqui pelo ge.com. É um jogador de grande potência física, tem uma velocidade de ponta muito boa e tem capacidade de penetração. É um tipo de lateral que vai até a linha de fundo, mas não é um primor nos cruzamentos, muitos largos e muito longos. É um lateral que procura entrar muito em diagonal para a linha de fundo e depois sim passar a bola e cruzar rasteiro, né? Então essas características aí destacadas pelo GE do Manafá, né, que o Botafogo aí vem fazendo aí sondagens, fazendo aí, tentando aí arrumar peças para poder substituir
o nosso querido Rafael, que, repito, só volta agora, ano que vem, teve uma lesão séria no joelho, só volta no ano que vem, né? E a gente vai falar aqui um pouco do Matheus Nascimento. No começo eu falei que ele recebeu uma proposta do futebol europeu, né? E o Botafogo rejeitou essa proposta, né? O Botafogo rejeitou uma primeira proposta de 10 milhões de euros pelo Matheus Nascimento, né? O Textor não topou vender por esse valor, né? No caso, esse valor veio do Nottingham Forest da Inglaterra, né? Que gira em torno de 46 milhões, 47 milhões da cotação do real, né? Por 90% dos direitos econômicos do Matheus Nascimento, né? Informou aí o jornalista Vene Casagrande, né? O Vene Casagrande, ele cobre aí não só o Flamengo, cobre outros clubes, e ele tem aí notícias muito quentes de outros clubes, inclusive do Botafogo. Geralmente ele acerta quando ele manda aí uma notícia dessas aí. E ainda de acordo com o Vene, John Textor avisou que topa vender o atacante alvinegro, Matheus Nascimento, que hoje tem 19 anos, por 10 milhões de euros, no caso 53,8 milhões de reais. A negociação é intermediada pelo escritório do empresário Giuliano Bertolucci. Matheus tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025. O Glorioso tem 60% dos direitos econômicos do Matheus e 30% são da família e 10% da escolinha de futebol Trops, que revelou o jogador. A multa rescisória para clubes do exterior é de 100 milhões de euros, no caso 539 milhões de reais, é uma boa grana, é um bom dinheiro, né? Então, já que o Matheus tem contrato até 2025, qualquer clube que se interessar por ele vai ter que pagar a bagatela de 100 milhões de euros para poder tirar o Matheus Nascimento do Botafogo. Então, o John Textor ainda continua negociando a venda do Matheus Nascimento, né, que foi até hoje, pela torcida do Botafogo, considerado uma joia, mas que ainda não despontou, que ainda não conseguiu fazer uma grande apresentação ainda no Botafogo e não passou ainda de uma grande promessa do clube alvinegro, né? Então, vamos aí torcer para essa negociação dar certo, para o Botafogo aí receber esse dinheiro, né? Que serão muito bem-vindos ao cofre do Botafogo, né? Será muito bem-vindo aí para as finanças do Botafogo para continuar aí o projeto, porque o Botafogo precisa se tornar sustentável, precisa não depender do John Textor, né? Então o Botafogo está nessa caminhada aí, está nessa busca para poder fazer lucro, né? Fazer caixa sem ficar dependendo somente do aporte do americano John Textor, né? Então aí tem essas notícias aí do Fogão Net, né? Nós temos aí também o primeiro dia, né? O Bruno Lage assumiu o Botafogo, fez o primeiro treino ali com o elenco, né? Foi apresentado ao elenco, que folgou, né? Nessa quinta-feira, após a partida lá contra o time do Patronato, na Argentina, uma partida muito complicada, uma partida onde o gramado não ajudou, né? Teve ali um episódio muito bizarro da galera ali do estádio pegar areia numa obra para poder encher um buraco que cabia um pé inteiro de um jogador de futebol ali. Um perigo, né? Se um jogador cai ali naquele buraco ali, é fratura exposta na hora, né? Porque é um buraco ali muito, muito fundo, muito profundo dentro de um campo de futebol. Lembrando que o Patronato, que estava na Libertadores há pouco tempo, não pôde fazer nenhuma partida naquele estádio, né? E a Conmebol Sul-Americana acabou aprovando o estádio para esse jogo da Sul-Americana de forma muito estranha, de forma muito bizarra, e o campo estava sem condições nenhuma. Para piorar, choveu, o campo estava muito alagado, né? Foi um jogo muito complicado fisicamente ali para o Botafogo, mas conseguimos sair ali com uma vantagem de 2-0, que permite o Botafogo até poupar o seu time novamente no jogo de volta, né? Porque o time do Patronato parece que não vai oferecer muita resistência. O Botafogo tem ali uma diferença de 2 gols, né? E parece que o Patronato não vai conseguir ali fazer essa diferença voltar a favor deles. Então o Botafogo vai ter aí o luxo de poder poupar alguns jogadores ou o time inteiro novamente para o jogo contra o Patronato. Mas falando aqui do Bruno Lage, né? O Botafogo vai terminar o ciclo com o Cláudio Caçapa. Cláudio Caçapa, que está na beira do gramado nesse jogo de amanhã contra o Bragantino Red Bull, no estádio Newton Santos, né? E aí o Bruno Lage vai assumir efetivamente o Botafogo. O Bruno Lage, que ainda não tem visto regularizado, não tem o seu nome ainda publicado no BID, que é o Boletim Informativo da CBF.
ainda não pode ficar à beira do campo como treinador, porque ainda falta ainda essas documentações ainda para ele poder efetivamente estar trabalhando à beira do gramado, comandando a equipe alvinegra, ele que veio para substituir o técnico Luiz Castro, que saiu para o Al Nassr do time da Arábia Saudita, no time do Cristiano Ronaldo. E parece que o Al Nassr também está querendo alguns jogadores aqui no Brasil, né? Foi ventilado na mídia que o Castro buscou aí a contratação do Arrascaeta e do Dudu do Palmeiras, né? Então vamos aí aguardar esses próximos capítulos, porque pode ser baixas importantes dos nossos rivais aí, que buscam o título, que nos perseguem nessa corrida do Campeonato Brasileiro, né? Cláudio Caçapa ainda terá mais dias como treinador interino do Botafogo. De acordo com o diretor executivo de futebol André Mazzuco, Bruno Lage assumirá o cargo de treinador na próxima segunda-feira, dia 17. Antes ainda, há um jogo contra o Red Bull Bragantino nesse sábado pela 15ª rodada do Brasileirão 2023 do estádio Newton Santos, né? O Mazzuco deu uma declaração aqui, né, sobre essa questão do Bruno Lage, e a gente vai abrir mais uma vez aspas aqui para ele, né, que ele diz o seguinte: treinadores em geral, no primeiro flerte, já começam a mergulhar no clube. Bruno não é diferente, já conhecia 3 ou 4 jogadores, já mergulhou a fundo, tem reunião com o Cláudio, tem trocado ideias e o momento de interação, tanto que ele assume efetivamente na segunda-feira. Termina o seu com o Cláudio, que assume na segunda-feira. O dirigente contou que foi a traslado após a saída de Luiz Castro e como o Botafogo superou o período delicado, né? Mazzuco deu uma declaração aqui dizendo sobre essa transição, né? Essa troca de treinador aí do Botafogo nesse momento aí do Campeonato Brasileiro. É natural um receio, porque, quer queira ou não, Luiz foi nosso comandante desde o início. Temos que valorizar muito os profissionais que passaram pelo clube, como Luiz Castro e a comissão técnica dele. A partir do momento que entendemos que a tendência era ele sair, nos preparamos até com a vinda de Cláudio Caçapa e com o Lúcio Flávio. Mas havia receio sim, porque Luiz era a maior liderança. Treinador é a maior liderança. Estava fazendo um trabalho de clube de primeira posição. Tivemos um acerto muito grande com a vinda do Cláudio, benefício de multiclubes, agora com a vinda do Bruno, perfil que conhecíamos. John Textor foi muito bem até o final, fez acontecer. O equilíbrio veio já no jogo seguinte com a vitória, lembrou o Mazzuco, né? O Botafogo que ganhou do Vasco já com o Caçapa à beira do campo. E assim, apesar do Caçapa estar ali à beira do campo, eu acredito toda a campanha do Botafogo desde que o Cássio saiu ao Lúcio Flávio, né? O Lúcio Flávio já conhecia o elenco, já conhecia os jogadores, tanto que alguns jogadores que estavam sumidos, né, que não vinham sendo relacionados, como o Carlos Alberto, como o Breno, que vinham sendo ali excluídos pelo Luiz Castro, voltaram a ser relacionados e entraram muito bem, tanto que o Carlos Alberto, em 3 partidas em que ele jogou, ele fez 3 gols e vencendo aí um destaque quando precisa que ele entre em campo. Então, o Lúcio Flávio aí tem todo o mérito junto com o Cláudio Caçapa, mas eu dou mais mérito ao Lúcio Flávio por conhecer o elenco, por conhecer os jogadores e estar ali auxiliando o Cláudio Caçapa no que ele tem que fazer dentro de campo, na escolha dos jogadores e na montagem do elenco, né? Então, muito mérito para o Lúcio Flávio, que tinha aí a desconfiança da torcida, tinha uma rejeição por parte da torcida para estar à frente do Botafogo, porém o John Textor trouxe o Caçapa para poder minimizar essa situação aí de insatisfação da torcida com o Lúcio Flávio. Jogadas de mestre do John Textor e jogadas de mestre na hora de trazer o Bruno Lage também, que tem ali um perfil muito parecido com o Luiz Castro e não vai deixar a bola cair, né? Não vai deixar o elenco despencar para o restante do campeonato. Então, a gente vai dar aqui os parabéns ao John Textor, parabéns a toda a negociação que ele teve ali à frente, né? Esperar aí esses reforços aí que o Botafogo vai correr atrás aí e aproveitar essa janela que termina já em agosto, né? No começo de agosto a segunda janela termina e não vai haver mais a possibilidade de transferências de jogadores para clubes brasileiros. Então o Botafogo tem que correr, tem que se apressar
para poder fechar aí com esses jogadores aí prometidos e ventilados pela mídia até o final da janela, que, se não me engano, é dia 3 de agosto, ela se encerra para transferências internacionais, né? Então que o Botafogo consiga aí nesse período que a janela está aberta, segurar seus jogadores, né? O assédio vem sendo muito grande, principalmente em cima do Adrielson e do Lucas Perry, né? Que vem fazendo aí um campeonato impecável e tem idade ainda para jogar na Europa, tem idade de seleção, e o Botafogo aí vai fazer de tudo para segurar esses jogadores pelo menos até o final da temporada, para poder aí garantir o título, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente deu uma pincelada aqui rápida aqui nas notícias aqui do Botafogo, do que foi dito hoje pelas mídias botafoguenses. Lembrando a você que amanhã o Botafogo joga às 21h30 contra o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos. Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E que o Botafogo consiga conquistar mais uma vitória, que consiga aí mais 3 pontos, porque os nossos rivais abaixo têm confronto direto, né? Temos um Fla-Flu, né? Onde pode aí haver, claro, perca de pontos para Flamengo e para Fluminense, e que essa perda de pontos seja do Flamengo, né? Principal concorrente aí ao Botafogo, que está na segunda colocação, mesmo com a diferença de 10 pontos. Nós queremos aí que o Flamengo perca mais e mais pontos para essa distância aumentar e o Botafogo construir um título aí muito mais tranquilo. Então esse Fla-Flu aí, a galera, torcedor do Botafogo, fica ligadinha aí. Um empate seria muito bom, né, para as nossas pretensões, mas se o Fluminense ganhar não muda muita coisa, mas se o Flamengo perder, pra gente muda muita coisa. Então, galera, vamos continuar aí nessa busca aí pelo título, nessa busca aí incansável por esse título aí que nós não gritamos desde 95 e que esse ano está muito perto de acontecer, e nós vamos aí levantar esse caneco do brasileiro e de quebra vamos ganhar também a Sul-Americana. O Botafogo vai fazer aí 2 títulos em um ano só para coroar essa nova fase, essa nova versão do Botafogo, galera. Vamos acreditar, Newton Santos vai estar lotado amanhã, ingressos quase esgotados, e vamos amanhã torcer para mais uma vitória do nosso glorioso, galera. Vamos aí pedir para você mais uma vez que assistiu o vídeo até aqui, que gosta do canal, que assiste o canal, que se inscreva, que faça parte aí dessa família botafoguense, desse canal aqui que só fala de Botafogo, né? Esse canal aqui que está aqui ligadinho nas notícias do Botafogo. Então se inscreve no canal, recomenda para seus amigos e familiares, para todo botafoguense que você conhece. Vai lá nos comentários, manda para a gente uma mensagem, diz o que você achou dos assuntos aqui mencionados no vídeo, né? E faz aí a sua interação para o YouTube entender que esse canal aí é capaz de fazer aí a diferença na internet. Então, galera, um abraço a todos, saudações alvinegras, um beijo a todos e até amanhã, se Deus quiser.